Boa tarde, pessoal. Agradeço, principalmente ao vereador Ricardo Quiabai por dar essa oportunidade de apresentar esse projeto conceitual, né, que é uma primeira ideia. E ele partiu da onde? Eu tenho um escritório ali na entrada da ponte, então eu tenho um contato diário com a ponte. E nos últimos, eu estou ali há uns 10 anos, mais ou menos, então observando a ponte, eu como arquiteto urbanista, a gente fica sempre pensando como poderia melhorar, ajudar alguma coisa na cidade. Convoquei os outros arquitetos que trabalham para mim no escritório, então somos lá 6 arquitetos urbanistas, fomos buscar ideias, né, de como que a gente poderia colaborar com a cidade. E, a partir daí, nós começamos a fazer uns briefings, alguns desenhos, e pesquisar. Então, nós pesquisamos no Brasil, pesquisamos fora, o que outras cidades tiveram oportunidade de fazer, e daí surgiu esse projeto que nós batizamos de Ciclovida. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente caminhou até chegar à proposta final. Então, vou tentar, em 15 minutos, passar isso aí para vocês. Essa imagem, né, lá dos primórdios da ponte, em 1978, quando ela foi cravada os primeiros pilares dela. Né? Eu me lembro, eu tinha nessa época aí 12 anos, meu pai me levou para olhar essa obra, porque era até uma atração turística, né? Era o que a gente tinha de interessante em Vitória, Vila Velha, na época. Né? Então eu olhava isso e falava, nossa, mas como que vão atravessar esse mar, chegar do outro lado, os carros vão passar aqui por cima? E aí o tempo passou e foram 11 anos, né, a maior obra realizada no estado do Espírito Santo, dentro de uma realidade da época que nem se pensava em ciclovias. Não, pode deixar, depois eu tiro. Obrigado. Tá? Então, passou-se o tempo, né, de construção, a gente sabe todos os problemas que teve durante a obra, e chegou-se, finalmente ela ficou pronta. Né, foi inaugurada em 89, programada para 12 mil veículos, e hoje a realidade que a gente tem são mais de 70 mil veículos que passam pela ponte, dia. Né? E a gente vê o seguinte, pela experiência que a gente tem aí no Brasil e mundo afora, ela está pequena hoje para o tráfego de veículos, mas se você aumentar mais ainda a caixa dela, né, o volume, ou você botar mais, dobrar o tamanho dela, daqui a pouco ela não vai dar conta. Mas não vai dar conta por quê? Quanto mais vias você fizer, mais veículos vão ser colocados na rua. Isso é uma experiência que a gente tem aqui perto, em São Paulo. Quem vai a São Paulo vê. Lá tem viaduto, tem ponte, tem túnel. Eles não sabem mais o que fazer, a engenharia de tráfego deles. Então, quanto mais pistas eles criam, mais carros são colocados nas pistas. E qual que é a solução disso que mundo afora a gente tem visto? É a mudança do modal, ou seja, um meio de transporte. Né? A gente não quer acabar com os carros, mas a gente quer criar outras alternativas que diminuam essa pressão, não só na ponte, como em outras vias. E o que se tem chegado de uma forma mais rápida são justamente as ciclovias. Ou seja, a hora que você tira um carro desse da ponte e a pessoa vai de bicicleta, vai acontecer isso aqui. Ó, um carro, ele ocupa o espaço de 6 bicicletas. Né? O custo de um carro é 100 vezes, equivale a 100 bicicletas. Então, a matéria-prima são centenas de bicicletas. O consumo de energia, né, dessa gasolina consumida, ela também são centenas de bicicletas. Então, todo esse ciclo aqui, ele se mostra que já chegou no limite e a gente tem que apostar justamente em ciclovias. Essa imagem também é bem bacana, ela mostra que 60 ciclistas, né, o que eles ocupam, e aqui o que 60 carros ocupam, quer dizer, ele quase sai do quadro lá em cima. Né? Se essas pessoas aqui fossem andar de bicicleta, eles estariam ocupando um espaço bem menor na cidade. Então, isso parece assim, bem óbvio. E por que a ciclovia? Né? A gente tem mais saúde, reduz o nível de estresse, emissão de CO2 diminui, a mobilidade urbana, que é o que a gente vai focar aqui, também você melhora, produtividade no trabalho, sensação de bem-estar. E aquilo que eu falei, bicicletas ocupam menos espaço no trânsito. E uma coisa curiosa que a gente também pesquisando foi descobrir o seguinte: a bicicleta é o veículo individual mais usado no Brasil. Né? Ele já é mais usado, ele só não tem onde circular, praticamente.
Então, fazendo uma conta rápida, 90% das cidades brasileiras tem até 50 mil habitantes. E nessas cidades, a bicicleta é o maior veículo de movimentação. E aí, quando chega em cidades maiores, por exemplo, a Grande Vitória mesmo, quando você tem um engarrafamento, o veículo, ele circula o carro, né, circula, o próprio ônibus também, 5 a 8 km por hora. Não é que ele vai andando direto 5 a 8 km por hora, é porque é a média. Ele fica parado um tempão. Quem atravessa a ponte na hora do pico sabe do que eu estou falando. Você fica parado um tempão, anda 5 metros, para de novo e vai. Então, no final, a sua velocidade média é de 5 a 8 km. Já a bicicleta, se você for direto, faz 15 km por hora. Então, você vai muito mais rápido nessas horas de pico. E aí, a conta que eu estava tentando chegar era o seguinte, é uma bicicleta na ciclovia, o carro fica na garagem, então a gente tem menos carros nas ruas. Então, com isso, até para o pessoal que é favorável a aumento de pista, ou manter as pistas que existem, é vantagem para eles, porque se outras pessoas deixam o carro na garagem e vão de bicicleta, são menos carros nas ruas. Então, ou seja, quem já está na rua com carro, ele vai acabar andando também numa velocidade boa. E aí, o que tem sido feito no Brasil? Né? A gente já tem algumas ações igual São Paulo. Né? Isso aqui é um exemplo que eu trouxe da Ponte Laguna, né? Que eles estão fazendo uma conta lá agora, é o seguinte, quanto mais ciclovias eles estão fazendo, mais as pessoas, o cidadão, está usando essas ciclovias. Então, isso que é mais interessante, a gente está vendo isso na prática agora. E eles tinham uma situação lá que era o seguinte, eles tinham ciclovias nas laterais das marginais, e quem conhece São Paulo, eles têm várias pontes que atravessam essas marginais, e não tinha ciclovias ligando as as marginais. E aí, eles estão começando a colocar nas pontes as ciclovias, então, ou seja, eles estão se comunicando. Né? Então, ele tem possibilidade de atravessar a cidade numa ciclovia. Então, ou seja, essas ações já estão acontecendo no Brasil e em outras cidades, já estão buscando isso. E aí a gente foi também ver fora do Brasil. Né? Mas, na verdade, eu trouxe aqui também umas ladeiras, né, que uma das questões que a gente foi levantando, tem uma rampa, né, na terceira ponte, como é que o cara vai subir e tal? Quem teve a oportunidade de atravessar a pé a ponte, nesses movimentos que tiveram aí, que a ponte foi fechada, você via várias pessoas subindo e descendo de bicicleta. Né? Tem vídeos na internet também que mostram a pessoa passando de bicicleta pela ponte quando foi possível. E aqui eu trouxe algumas imagens de locais que ladeiras não são empecilhos para uma ciclovia. Né? Você tem um grau de inclinação que é razoável, que é possível fazer isso. E aí a gente foi buscar experiências mundo afora. Fomos dando um salto. Nós fomos no país, no mundo que é fera em ciclovias, que é a Dinamarca. Dinamarca, 50% da população vai trabalhar de bicicleta. É isso que vocês ouviram. 50% da população vai de bicicleta para o trabalho. Por que isso? É uma política que eles implantaram lá uns 30 anos atrás, de que era elegante, que era melhor, que era mais sustentável ir de bicicleta para o trabalho. Então, eles acabam sendo a regra ir de bicicleta. Quem não vai para o trabalho de bicicleta, às vezes é porque a distância é muito grande mesmo, ele tem que ir de carro, coisa parecida, ou alguma outra logística. Mas é um país que ele se preparou para isso. E eu trouxe até essa imagem também que mostra o seguinte, lá neva, né? Lá tem um solzinho menor do que o nosso, mas tem neve, porque muita gente fala assim, mas o nosso sol é muito forte, como é que uma pessoa vai pedalar no sol? Puxa, se eles pedalam na neve, que é escorregadia, que molha e tal, por que a gente não pode pedalar aqui com uma temperatura um pouco mais alta? Até porque, por exemplo, eu tenho feito muitos projetos no escritório, eu trabalho muito com projetos de sedes de empresa, né? Um foco do meu escritório e residências. E algumas sedes de empresa em Vitória, a gente já está fazendo, em vez de fazer aquele banheirinho normal, só com vaso e com a pia, nós já estamos desenhando os banheiros como um vestiário. A gente bota um bicicletário em algum espaço dessa empresa e deixa um vestiário. Se o funcionário quiser ir para o trabalho de calção, já praticando exercício, o que seja, lá ele toma banho, bota a roupa dele e vai trabalhar. Ou o contrário, se ele quer trabalhar poder voltar para casa de calção, né, ele troca e volta, o que seja. Então, assim, já é uma coisa que já é realidade, já tem sido feito isso. E a empresa hoje, que é mais moderna, mais avançada, ela já prepara isso daí, já deixa lá as ciclovias preparadas.
E aqui um slidezinho para mostrar, né? Tem coisas bem simples, né? Que como eles estão tão preparados, a própria lixeira já é preparada para o ciclista, né? Então tem várias situações quanto isso. E essa primeira parte da apresentação, eu citei o problema 1, que eu esqueci de citar lá no começo. Então esse era um dos problemas que a gente está tentando, assim, com esse ciclo vida, tentando atacar e resolver. Então, assim, ou seja, só volta. Ele já vai para o problema 2. Então, mostra o seguinte, essa realidade da ciclovia, de você ter o espaço para o cidadão poder circular, ele não é só uma necessidade, ele é um direito da pessoa poder ir para o trabalho pilotando a sua bicicleta, ou que seja, que ele vá praticando exercício, vá se desestressando, e poder, principalmente, fugir daquele engarrafamento que eu mostrei lá em cima no começo, que normalmente tem pessoas que não têm escolha, ele tem que entrar no carro ali e encarar a ponte, né? A gente sabe que... Eu lembro que até antigamente, quando começou a ter engarrafamento na ponte, você falava assim, não, eu vou passar na ponte, 8 horas é o pico, aí eu vou lá 20 para as 8, mais ou menos, eu passo e está tranquilo. Vai passar na ponte hoje 20 para as 8, você tem que passar às 6h30 da manhã e olhe lá, para você poder passar razoavelmente bem. E na volta é a mesma coisa, antigamente você esperava dar ali, vou passar na ponte lá para as 15 para as 6, 20 para as 6, né, 5h30, para voltar para casa, vai passar lá 5h30 para você ver, já está engarrafado e ninguém consegue andar. Por quê? É o pico estendido que os técnicos falam, né? Então, esse pico estendido ele vai ali de 5 horas, praticamente, até 7h30, 8 e pouco da noite. Então, ou seja, tem um período da ponte que ela é intransitável. E isso é uma experiência muito ruim. Então, se você tem a possibilidade de você ter uma ciclovia, que você sai de Vila Velha, vai até Vitória, para o cidadão poder circular, ou mesmo usar isso turisticamente, né? Você ter bicicletas de aluguel em Vila Velha, em Vitória, que você pode pegar, ir para lá e voltar. Você ter essa possibilidade de mobilidade, ele é uma necessidade, mas também é um direito do cidadão. Aí agora eu vou falar do segundo problema, né? Para lá no final a gente tentar apresentar a solução. Um segundo problema que a gente tem acompanhado, né? Um drama, eu acho que cada um aqui conhece uma história de alguém que foi lá e cometeu essa loucura, é isso que é recorrente, né? Então, eu tenho uma tabela aqui do lado, se vocês estão conseguindo enxergar direito que está longe, que ela mostra ano a ano, a partir de 2005, as tentativas de suicídio e as pessoas que consumaram esse suicídio. Essa fonte é da Rodossol. O último ano aqui, que é 2014... ele teve 55 tentativas de suicídio, né? Dessas 55, 12, não vou dizer que foram bem-sucedidas, mas 12 pessoas morreram. Então, ou seja, isso dá praticamente de cada 5 tentativas, acaba acontecendo isso. Então, é uma situação meio que dramática mesmo. A gente não tem ainda os dados de 2015, e muito menos de 2016, que a gente está numa época de crise financeira muito grande, a gente não sabe se esses dados saltaram, se eles subiram mais ainda. Mas é muito assustador, e isso acontece em outros lugares do mundo também. Então, como é que eles enfrentaram esse problema? Como que eles foram tentar buscar uma solução quanto a isso? Mas antes de ir para o mundo, eu vou fazer novamente aqui uma viagem para o passado, né? E quem está aí na minha faixa de idade, talvez lembre do edifício chamado AMES, no centro da cidade. O edifício AMES é o que a psiquiatria, as pessoas chamam, ele é chamado o nome técnico de hotspots, que é o local que o suicida ele tem a possibilidade de cometer ali o suicídio dele. Ou seja, é um local que, pela facilidade da arquitetura, né, facilidade de acesso, ele, naquele momento dele ali de desespero, se está ali pronto para isso, ele vai lá e, infelizmente, usa esse espaço, né? E o edifício AMES, ele era esse espaço em Vitória. Ele, lá no centro de Vitória, eu morava do lado dele, também por isso que volta essa lembrança, eu morava no Aldebaran, ele tem na recepção dele, onde os elevadores chegavam, era aberto, era uma janela aberta para a Baía de Vitória, nem para a Baía, para o lado, né? Que ele é de lado, ele é de esquina ali no centro de Vitória.
E nessa varanda, as pessoas ali chegavam, subiam de elevador normalmente, como se fosse no consultório e tal, e até dramaticamente o nome do edifício era homenagem à Associação Médica do Estado do Espírito Santo, e justamente era o local que as pessoas escolhiam para isso, eles pulavam. Eu lembro que meu pai falava assim, ó, não passe embaixo da marquise do edifício Ames, porque pode acontecer de uma pessoa cair em cima. Né? E realmente isso podia acontecer. Mas você precisa de mais quantos minutos para concluir isso? 5 minutinhos. 5 minutinhos? Uhum. Então, por gentileza. Tá, obrigado. E aí, como é que eles resolveram? Botaram grade nas varandas. E aí o nível de suicídio ficou 0. Ou seja, uma obra física. Resolveram. Acabou. Essa ponte nos Estados Unidos, que é a Golden Gate, é uma das mais famosas que tem por lá, eles têm esse tipo de problema. E qual foi a solução que eles tiveram? E é bem curioso o seguinte, essa ponte é de 1939, e ela já tinha ciclovia e tinha passagem de pedestres. 1939, tá? Eles já tinham previsto isso. Eles estão instalando redes, que aqui no desenho talvez dê para vocês verem, vão começar a instalar redes no ano que vem. Né? Mas é uma obra que eles ficou muito... Para a escala dos Estados Unidos, é um valor altíssimo. Essa rede, esteticamente, eles estavam... Foi a grande discussão, se eles iam botar rede ou não. Mas eles vão acionar e botar essas redes. Essa ponte é na Nova Zelândia, Grafton. Ela é de 1919. Também, ela tem passagem aqui, que seria para pedestre e coisa. Eles colocaram grades nela até 1996. Aí tinha índice de suicídio praticamente 0. Tiraram a grade porque achavam que estava feio, não sei o que e tal. Tiraram. Começou a ter suicídio lá novamente. Aí, por 6 anos, eles tinham um índice absurdo de suicídio. O que aconteceu? Voltaram as grades. E índice 0 de suicídio. Essa é uma ponte na Coreia, chamada Mapo. Também, pode passar. Ela é uma ponte também que tem passagem de pedestres, né, de ciclovias, tem uma mureta não muito alta, e a solução tecnológica que eles conseguiram fazer foi o seguinte, botar luminosos. Então, se um suicida se aproxima daqui, acende a luz com a mensagem. Né, alguma coisa tipo assim, como você está se sentindo, converse com alguém. Né? Então, ou seja, ela é interativa, é chamada ponte falante. Ela era chamada de ponte do suicídio, ponte da morte, chamou a ser chamada de ponte da vida, ponte falante. Ela tem uns recursos, tem uma estátua no meio dela, tem telefones, tem pessoas voluntárias que andam pela ponte para tentar minimizar essas pessoas. Eles reduziram o índice deles, ele passou a diminuir em 85% o índice de suicídios. E aí a gente passa para a proposta, que eu vou tentar passar para vocês aqui. Primeiro de tudo, a gente mantém a ponte como está, não mexe nas pistas que existem nela lá hoje. Nós estamos acoplando com estrutura metálica as laterais dela. Então, a mão que vai para a Vitória, aqui, ela tem uma estrutura metálica que vai por fora, com a largura da ciclovia. Né? Então, a ciclovia ela seria no sentido Vitória aqui, só sentido único, para Vitória. A de cá, que é o sentido de volta para Vila Velha, também sentido único. Então aqui a gente, ou seja, mantém a estrutura dela e faz a colocação da estrutura metálica. As saídas e entradas dela, a gente já começou a ver isso daí, a gente tem 4 pontos favoráveis, que aqui na Praça do Pedágio, ou seja, se ela vem por fora da ponte, ela tem que chegar em algum lugar. Então a gente tem espaço para chegar com ela aqui, desse lado. Do lado de cá tem a estrutura da Rodossol, que está aqui, tem como chegar com ela, ou seja, você sai no nível 0 e vai subindo pelas laterais, aqui você vai subindo pela lateral da ponte, acompanhando os carros por fora, e aqui você desce para Vila Velha. No lado de cá de Vila Velha, na subida da ponte, a gente tem um terreno vazio aqui, não sei se vocês se lembram, que tem a guaritinha aqui na entrada da ponte, e atrás dele tem um terreno vazio. Na descida, a gente tem uma dificuldadezinha que tem um prédio que é colado na pista aqui. Então, a solução é sair com ela nesse nível, que é nessa rua Vinícius Torres aqui, onde a ponte está mais ou menos a 2,5 metros. Teria que ter uma rampa de chegada no nível 0. Hoje a ponte está assim, né? 4 pistas de cada lado, vazia. E o que a gente propõe é isso aqui. Uma estrutura de aço galvanizado a fogo, que é o melhor tipo de aço que tem para esse tipo de estrutura.
com fechamento de policarbonato, né? Policarbonato ele é muito mais resistente que o vidro. Esse policarbonato, deixa eu passar. Aqui tem um detalhe dela, né? Uma tesoura, ela travada totalmente aqui, então ela faz um quadro, né? Para que não haja movimentação. Então ela fica totalmente acoplada e travada. E aí a gente imagina ter essa vista aqui. Então você tem um ciclista na parte de cá, com a largura dela. A gente está estabelecendo em torno de 2 metros de largura, que é 2 metros, para você ter ideia, é o calçadão da Praia da Costa. Só que na Praia da Costa, ali é mão e contramão. Aqui não, aqui é uma mão só. Aqui uma parte de gradil embaixo e aqui entra o policarbonato. Ele é furadinho justamente para o vento poder circular e não brigar com a questão de ventilação. Você conclui? Sim. Por favor. Acho que é só a última. A altura são 3,10 metros de altura, então, ou seja, não tem como a pessoa escalar isso. Esses furinhos são muito pequenos, né, só mesmo para fazer a passagem de ventilação. Você quer uma escada para lá? Não, mas não dá para subir com a escada, que aí você tem a... E aí, em alguns lugares, tem uma coberturazinha, porque em dia de chuva a pessoa pode parar um pouco embaixo disso daí. Então, essa é uma proposta, é um conceito, gente, assim, que ele surgiu do lado da gente, de pensar, estudar, conversamos com engenheiros estruturais, tivemos alguma pesquisa na área justamente de psiquiatria para entender o que faz uma pessoa levar uma ação dessa. A parte de engenharia de tráfego, a gente conseguiu pesquisar todos os voluntários, todo mundo participou disso daí. E a ideia é plantar uma semente aqui, plantar uma discussão, pode ser que existam ideias para melhorar, olha, vamos fazer desse jeito, vamos buscar esse caminho para tentar viabilizar essa ideia. E assim, hoje é o primeiro passo. Agradeço muito ao vereador Ricardo Quiabai por ter abraçado essa ideia e trazer aqui para apresentar aqui para as senhoras, para os senhores, que se dispuseram a vir de casa aqui justamente para me ouvir e ver o que a gente pode fazer pela nossa cidade. Bom, muito obrigado a vocês. Muito bom.